Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa terceira aula. Bom pessoal, então na página 11 da apostila, acompanhe a leitura comigo. Você sabia? Antes da invenção da prensa de impressão na Europa, isso por volta de 1455, todos os livros eram manuscritos, quer dizer, feitos à mão e decorados, como é o caso das iluminuras que a gente estudou, né? A palavra manuscrito é derivada das palavras latinas manus, mão, e scriptus, de escrever, escrever. Iluminado vem do latim illuminare, que é iluminar. Indica o brilho criado pelas cores radiantes das ilustrações, bem como pelo ouro e pela prata reais, que é o caso das iluminuras que a gente estudou, que eram decoradas inclusive com ouro, né? As iluminações tomavam a forma de letras decoradas, bordas e cenas figurativas independentes, também chamadas de miniaturas. Então, além de iluminuras, elas também eram chamadas de miniaturas, aquelas decorações, tá? Bom, na página 12, o tipo móvel. Então, nós estamos falando de prensa, né? De impressão. Então, vamos ver um tipo de impressão móvel. Tá? Então, o primeiro tipo móvel conhecido e creditado ao inventor chinês Bi Sheng, entre os anos de 990 a 1051 depois de Cristo, durante a dinastia Song. Então presta atenção, nós estamos falando de um tipo móvel que é parecido com carimbo, tá? Parecido com carimbo. Então, antes de Bicheng inventar a impressão de tipo móvel, os caracteres eram gravados em um grande bloco pela técnica da xilogravura, que a gente já estudou, que era talhado na madeira, né? Ou gravura em metal, também talhado no metal, que consumia muito tempo e, evidentemente, despesas. Isso significava que cada bloco poderia ser usado apenas para um livro, né? Aquele tipo de bloco não servia para fazer outro tipo de livro na xilogravura, o que o tornava bastante ineficiente e caro, se compararmos, lógico, com as impressões de hoje em dia, com certeza, né? Após o corte, a tinta, após o corte das imagens, a tinta era aplicada em todo o bloco e o papel era pressionado contra ele, equivalendo-se a um carimbo de grandes dimensões. Acabei de falar, né, sobre o carimbo. Em 1439, quer dizer, depois do chinês, o alemão Johannes Gutenberg, nascido aproximadamente, esse Cezinho aí é aproximadamente 1400, morto em 1468, desenvolveu a tecnologia de impressão de tipo móvel europeia, na Europa, chamada prensa de Gutenberg, muito similar à de Bicheng. Então a gente pode ver aqui, ó, essa imagem, que é uma imagem de uma prensa tipo móvel, dispostas em pequenos orifícios e construindo uma página mediante montagem manual das letras, como vocês podem ver. E aqui embaixo, essa já é uma réplica da impressora de Gutenberg europeia, tá? Em exibição, no caso aí no Salão Superior do Museu Clayton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Muito rudimentar, né? Para terminar, a evolução editorial na produção de livros e demais materiais impressos passa por diversas técnicas, tanto as tradicionais como as contemporâneas, como a gente já viu, né? Vários tipos de técnicas de impressão. Houve então uma evolução gradual, quer dizer, devagar,
por parte das tecnologias manuais, até acelerar-se com as possibilidades digitais. Bom, vamos falar um pouquinho agora rapidamente sobre o Bicheng, que realmente foi o chinês inventor dessa primeira tecnologia tipo móvel do mundo de impressão. Só lembrando que os chineses, eles têm um orgulho muito grande de serem inventores de talvez uma das invenções mais importantes do mundo, que é no caso da bússola. A bússola, naquela época, muito importante, foi inventada pelos chineses. A impressão, né, que a gente está falando agora. A fabricação de papel, também foram os chineses. Papel foi muito importante. E a pólvora. Né, também foi outra grande invenção. E realmente essas invenções da China antiga são celebradas na cultura chinesa pelo seu significado histórico e principalmente simbológico, né, da avançada ciência e tecnologia da China antiga, tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre o Johannes Gutenberg, ele nasceu numa cidade chamada Moguntia, que é uma cidade da Alemanha, tá? E também morreu na mesma cidade, isso em 1468, provavelmente aí com 68 ou 69 anos, porque não se aproxima muito bem, não se sabe muito bem o dia e o mês do nascimento dele. Então ele foi um inventor, gravador, foi gráfico, ele foi também sacro, tá, do Império Romano-Germânico, né? Que foi tipo um arcebispo, assim, vamos dizer assim, né? Eclesiástico aí e secular do Sacro Império, tá? Católico. E ele desenvolveu um sistema mecânico de impressão, tipo móvel, que praticamente deu início à revolução da imprensa, tá? No mundo. E que é amplamente considerado o invento mais importante do segundo milênio, tá? Que o segundo milênio, que vai aí de 1º de janeiro de 1001 até 31 de dezembro do ano 2000. E teve um papel assim absolutamente fundamental no desenvolvimento de algumas revoluções que aconteceram no mundo, como a Renascença, tá? O Renascimento, né? Que foi um termo usado para o período da história da Europa, que aí aproximadamente século XIV até o fim do século XVI, bem que alguns estudiosos não chegaram ainda num consenso sobre essa cronologia. A outra grande revolução foi a Reforma, que foi um movimento muito importante dentro do cristianismo ocidental na Europa e no século XVI, que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica, no caso em particular para o Papa, né, decorrente do que eram percebidos como erros da Igreja, abusos da Igreja, discrepâncias, né, cometidos pela Igreja, né? E a Revolução Científica. A Revolução Científica também foi uma grande revolução, que foi um período aí que começou também entre o século XVI ali, prolongando até o século XVIII. Começou na era renascentista, tá? Mas na sequência deste espírito crítico, né? O que diziam os conhecimentos? Os conhecimentos, eles eram considerados como corretos depois de confirmados pela experiência e pela razão, surgindo assim o que nós chamamos de método experimental ou científico, por isso que chama Revolução Científica, tá? E lançou as bases, vamos dizer assim, as bases materiais
para a moderna economia baseada no conhecimento. A economia baseada no conhecimento, que foi a Revolução Digital, conhecida como a terceira Revolução Industrial, né? E também a disseminação em massa da aprendizagem, que foi a democratização do conhecimento, né? É onde, enfim, as pessoas tinham acesso a esse conhecimento de uma forma bastante clara de diversos assuntos, tá certo? Sua obra maior do Gutenberg foi a Bíblia, chamada Bíblia de Gutenberg, né? Também conhecida como a Bíblia de 42 linhas, tá? Que foi aclamada pela sua alta estética e qualidade técnica. É isso aí, pessoal. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Valeu!